Olá a todos, mais uma vez eu estou aqui no canal do professor Paulo Maués Correia para narrar um fato, uma história. E essa história, ela infelizmente não faz parte do nosso imaginário. São fatos reais acontecidos numa madrugada de março do ano de 1926, no início do século XX, há muito tempo atrás. E com certeza, tanto nós amazonenses quanto paraenses vamos gostar de ouvir, porque vai mexer com a nossa memória. Porque essa história ela começa aí, no estado do Pará, na cidade de Belém, e termina aqui no Amazonas, no Médio Solimões. Se inscreva, compartilhe, dê seu like, deixe seus comentários e ajude a fazer crescer o canal do professor Paulo Maués. Aqui a gente encontra muita literatura, muita cultura, muita educação, muito trabalho sobre a educação e essa diversidade de histórias, de narrativas sobre a Amazônia. Era madrugada de março de 1922. E havia uma comunidade na margem direita do rio Solimões, chamada Camará. E nessa madrugada estava passando na frente dessa localidade um grande navio a vapor, os antigos navios a vapor, que eram movidos a madeira, a queima de lenha. Esse navio estava subindo o rio e ele vinha numa viagem muito extensa, era uma linha muito comprida, que começava nos portos de Belém do Pará, subia todo o estado em direção ao Amazonas, ao estado do Amazonas, e continuava sua linha que iria terminar em Cruzeiro do Sul, no Acre, no Rio Juruá. Então, de Belém até Manaus eram 20 dias. De Manaus até o Cruzeiro do Sul eram mais 20 a 22 dias. Então nós temos aí mais de 40 dias de um barco subindo o rio, até chegar no seu destino final. Era 3h30 da manhã. O barco passou em frente dessa comunidade e tudo estava tranquilo, muito tranquilo mesmo. Era meio chuvoso, inverno amazônico, e a madrugada estava muito fria, porém o rio estava muito agitado. De repente, os habitantes começaram a ouvir barulho de explosão, muita explosão, e começaram a acordar. 3h30 da madrugada, Muito esquisito ouvir certos barulhos que não são comuns ali, em locais tão isolados do rio. Quando eles começaram a olhar pelas suas portas e janelas, eles tomaram um susto. O navio que tinha passado há meia hora estava pegando fogo e ele estava retornando de ré, trazido pela correnteza. Provavelmente os motores já haviam parado. E cada vez que ele vinha descendo, as explosões só aconteciam mais e mais. E eles começaram a perceber que havia muita gente dentro d'água. Algumas canoas com pessoas tentando se salvar e outros tentando nadar para achar a margem. Então era uma cena horrível, uma cena que não se via ali comumente, principalmente porque era um navio muito grande. Ele tinha 52 metros de comprimento por 8 de largura. Era muito grande. E nesse momento ele estava levando oficialmente, pelo que se tinha descrito, 200 pessoas, 200 passageiros. Só a tripulação eram 42 pessoas e os outros passageiros eram mais de 160. Porém, oficialmente, nem todos os passageiros eram colocados na lista, principalmente crianças, principalmente aqueles que subiam a bordo no decorrer da viagem. Eles contabilizavam somente as pessoas que entravam nos portos de Belém, Santarém e de Manaus. Nos outros lugares não havia um controle. As pessoas apenas subiam, embarcavam e prosseguiam na viagem. Então não se tem realmente a quantidade de passageiros que estavam naquele momento. E o navio era muito grande, o vapor. Ele começou a descer o rio e o povo lá dessa comunidade ficou desesperado. Eles tinham que fazer alguma coisa. Então eles pegaram as suas canoas que estavam atracadas ali na frente, porque são aquelas comunidades que ficam uma casa ao lado da outra, bem de frente ao rio, e
disseram: nós temos que ajudar, nós temos que fazer alguma coisa. Acordaram todo mundo, mulheres, crianças, fiquem atentos, preparem café, porque nós vamos precisar, porque tem muita gente aí que vai estar dentro d'água, vai sair de dentro d'água e precisa se aquecer. E está muito frio. E assim começou a luta. O navio vinha em chamas, pegando fogo, era uma tocha imensa. E começaram-se a ouvir os gritos vindos do rio, muita gente gritando. E mesmo tendo ainda o navio em chamas, havia muita gente a bordo, porque tinha gente que não sabia nadar. Por isso estava no dilema: ou pula dentro d'água, ou morre queimado nas chamas, né? Então, naquele atropelo, nem todos conseguiram salvar-vidas, os que conseguiram estavam usando, pularam na água, e assim foi. Aquele povo da comunidade do Camará fez o que pôde, da forma que pôde, para tentar salvar alguém que estivesse vivo. E teve gente que ainda chegou a nado até a margem, num esforço sobre-humano, porque o rio nesse local é largo. A gente contando parece assim que é um rio estreito, mas ele tem pelo menos uns 2 quilômetros de largura nesse trecho. Então o navio estava bem no meio. E quando ele chegou perante a comunidade, cerca de uns 200 metros de distância da beira, 200 não, muito mais, ele começou a afundar. E foi afundando devagar, primeiro a polpa e depois a proa. E o povo, as pessoas, as mulheres, as crianças olharam tudo aquilo completamente aterrorizados, porque era uma cena que eles nunca tinham visto antes ali, naquele local. Um local pacato, calmo, e que não se tinha notícias de algo desse tamanho. Então foi algo assim traumático para todos. Dentre essas pessoas tinha uma menina de 14 anos. Ela nasceu nessa comunidade em 1911. Morava lá com os pais dela e com o irmão dela, com os irmãos dela. E essa menina, por coincidência, era minha avó Jacira Dantas, que nasceu nesse local e testemunhou tudo isso aos 14 anos de idade. Pois bem, o nome desse navio era esse aqui, Paz de Carvalho. Ele saiu do porto do Pará em direção a Cruzeiro do Sul, no Acre. Vejam a foto dele. É um grande navio, né? Muito grande, bonito. Era pintado em preto e branco. E levava esse horror de gente para essas viagens. E na terceira classe, principalmente, tinha muitos garimpeiros, cearenses, maranhenses e caboclos da região que estavam ainda em busca do que sobrou do lucro da borracha, né? O povo ficava indo e vindo. Após acabar o ciclo, as pessoas ficaram sem rumo nesse estado em relação ao que fazer, uma vez que a borracha era o que dava mais dinheiro. Pois bem, muita gente foi salva, outros não. Quando o dia amanheceu, haviam vários corpos dentro d'água e a comunidade totalmente sem saber como agir, sem ter o que fazer. Da tripulação, que eram 42 pessoas, 17 se salvaram. E eles chegaram até a comunidade dentro de uma canoa e começaram a dar assistência para as pessoas que tinham se salvado também. Então, todo mundo que tinha uma canoa ali próxima saía atrás de recolher os corpos da água. Ao todo, o que ficou oficialmente dito, que da lista de passageiros, que eram 200, morreu apenas 26. Porém, na época, a notícia é que se tinha mais de 50 pessoas mortas. Não é oficial, não é? Mas é o que ficou dito. Nisso, estava descendo nesse momento, amanhecendo o dia, um outro vapor que pertencia à mesma companhia deste vapor Paz de Carvalho que afundou. Era o Vapor Índio do Brasil. Eles pertenciam a uma companhia chamada Amazon River, que foi instalada no Amazonas desde 1872. E esses dois vapores, o que pegou fogo e afundou, pertencia a essa companhia. O comandante do que afundou se chamava João de Deus Cabral dos Anjos. Ele era casado com uma moça chamada Helena Guedes Cabral dos Anjos. Naquele momento ela ficou viúva com 9 crianças, sendo a mais velha tinha 15 anos
e a mais nova apenas 9 meses de idade de nascida. Tá? E o vapor Índios do Brasil, que estava descendo, tinha como comandante João de Jesus Pimenta. Então foi ele que parou na localidade, pegou as pessoas que queriam descer para Manaus, voltar para Manaus. Porém, muita gente não queria viajar, estava traumatizado e preferiu ficar naquele momento ali naquele local, até que se recuperasse emocionalmente, psicologicamente do trauma que aconteceu naquele momento. Porque realmente todo mundo estava traumatizado, estava totalmente desnorteado pela cena que viram na madrugada, que foi terrível. O casco do navio até hoje está no fundo do rio. Até hoje permaneceu lá, o que sobrou após ele ter afundado. Então, a partir daí, o Índio do Brasil, o outro vapor, foi embora para Manaus, levando os passageiros que sobreviveram e muitos corpos que foram coletados. Mesmo assim, as pessoas do Camará continuaram buscando pelas margens do rio outros corpos e iam encontrando e trazendo para deixar em terra. Alguns foram até sepultados lá, outros levaram para Manaus, em outras embarcações. Essa história ela ficou registrada na imprensa na época. Essa aqui é uma das revistas que tratou do assunto e mostra aqui uma das passageiras, que era uma senhora de 65 anos de idade, que conseguiu se salvar, uma senhora que morava na cidade de Manaus. O comandante, o João Cabral, era um homem de 43 anos e ele já estava na companhia há muito tempo. Era muito experiente. Ele era português, mas vivia em Belém do Pará. Aqui aparece ele e a esposa dele, que ficou viúva do mesmo. Então foi um fato que repercutiu imediatamente, digamos assim, na imprensa do Brasil todo, de norte a sul. Esse autor aqui, Marco Adolfo, escreveu esse livro Látex, relatando o ocorrido. Ele se baseou na reportagem dessa revista da época, que é a revista Redenção. Vejam como era escrito Redenção. Ela não circula mais, ela deixou de circular. E existe apenas esses fascículos em bibliotecas públicas guardados relatando esses acontecimentos. Anos depois, em 1938, o meu pai nasceu nessa mesma comunidade. Esse mesmo lugar era a comunidade da avó dele. E quando ele teve 6 anos de idade, os tios dele contaram essa história para ele, mostravam o rio e diziam que anos antes, mais de 10 anos antes, havia acontecido um naufrágio ali e encandearam a memória dele. E ele me falou que foi nessa revista, vendo essas letras, que ele começou a aprender a ler e escrever, porque os tios deles ensinaram ele, contando sempre essa história. Então foi uma história que foi sendo passada de pai para filho, de geração em geração. E ela já faz 95 anos que aconteceu. Paz de Carvalho também é um nome de um colégio, um grande colégio histórico, não é? Que existe em Belém do Pará. Então o vapor Paz de Carvalho, que veio saído de Belém no final de fevereiro de 1926, faria a sua última subida do rio e viria a naufragar em frente a essa localidade do Camará, que hoje faz parte das áreas geográficas do município de Coari, aqui no Amazonas. Não é um fato imaginado, é uma história, como vocês viram, existem as referências que ficaram gravadas nos anais. Aqui também tem um outro jornal, A Reforma, do estado do Acre, publicado em abril de 1926, e eles também informam sobre a explosão do navio vapor Paz de Carvalho. Por que o navio explodiu? Porque ele vinha muito carregado com combustíveis. Isso causou a explosão. O que restou na história toda?
ficou dito que foi uma passageira da terceira classe, uma senhora idosa, que foi fumar seu cachimbo na madrugada, e quando ela soprou as cinzas do cachimbo, a faísca bateu lá nos barris de pólvora que estavam sendo transportados, e a partir daí perdeu o seu controle. Vejam só, né? A culpa recaiu para um passageiro idoso, uma idosa da terceira classe, uma mulher tabagista, e assim se deu a notícia, né? Assim se achou o motivo, um culpado da situação. Só que foi contrastado. O navio estava carregado, tinha mais de 400 toneladas, superlotado de passageiros. Então era uma bomba relógio. Porém, como sempre, sempre se busca um culpado, né? Para a culpa que as empresas de navegação sempre têm de superlotar as suas embarcações, de juntar passageiro junto à carga. Muito bem, espero que tenham gostado dessa narrativa e que tenham lembrado de alguma coisa a respeito desse fato que aconteceu em março de 1926.